Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Que bom podemos estar aqui mais uma vez para juntos podermos conversar um pouco sobre o que diz respeito à palavra do Senhor, dando continuidade à nossa introdução à Epístola de Paulo aos Romanos, né? Desde já quero agradecer a você que tem estado conosco nesse projeto. Quero pedir a vocês que orem por nós, porque não é fácil. Quando colocamos no coração, o Espírito de Deus coloca no nosso coração de poder fazermos algo que seja relevante para o reino de Deus, né? Há uma batalha espiritual tremenda, o inimigo se levanta, mas o inimigo tem duas coisas para fazer: uma é levantar e a outra é cair em nome de Jesus, né? Conto com as orações dos irmãos, com a intercessão dos irmãos, com o apoio dos irmãos. Desde já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Você que é novo por aqui, não perca tempo, né? Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, deixa aí o seu like, né? Deixa o seu comentário pra gente, é muito importante para nós, viu? Compartilhe este vídeo com demais pessoas, viu? Comente ele, né? Divulgue aí na sua rede social, nos seus contatos, nos seus amigos, né? Esperamos que esse trabalho que estamos fazendo seja relevante na sua vida e possa te abençoar de alguma forma, né? Seja ministerialmente ou devocionalmente, né? Ou academicamente, não sei, mas que esse trabalho possa alcançar a sua vida e ser bênção para você. É o desejo do nosso coração, é o desejo do meu coração, né? Nós estamos tratando sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, uma carta muito importante, uma carta muito linda, né? Esses primeiros momentos serão um momento um pouco assim, um pouco chato, né? Que é um negócio assim um pouco mais técnico. A gente vai estar tratando sobre a introdução da carta, né, alguns pormenores da introdução, algum contexto geral da época, né, um pouco aí de crítica textual, né, para a gente procurar entender bem. Depois nós estaremos entrando no texto em si, versículo por versículo, aquilo que o Espírito Santo trazer a iluminação à nossa mente, ao nosso coração, né? Que Deus em Cristo abençoe vocês. E hoje eu quero ler, né, mais uma vez, né, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo 1. E hoje eu vou ler, né, essa aqui, né, a Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. É uma Bíblia muito gostosa de ler. Hoje eu quero ler nela. Diz assim: Eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e tem feito. Escreva esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Olha que coisa linda, né? E é uma versão, né? Te aconselho a você aí adquirir essa versão, uma versão muito linda, uma versão gostosa de se ler, né? Nós tratamos no outro vídeo anterior, você que ainda não viu, né? Clica lá, veja o primeiro vídeo para você entender bem. Nós estamos tratando sobre uma introdução geral, né, na carta de Paulo aos Romanos, e logo em seguida nós estaremos iniciando aí, né, a carta em si, o texto em si, versículo por versículo, destacando aquilo que o Espírito de Deus iluminar a nossa mente, o nosso coração, trazer para os irmãos. Meus irmãos, esse texto está se findando mais ou menos, né, nessa época aqui, no ano de 56, né, lembrando que a cronologia bíblica não é exata 100%, é aproximadamente. Então está se findando aí o ano de 56, 57, né? Paulo chega a Caia, né, numa última parada, né, antes de levar a Jerusalém, né, a oferta, né, da liberalidade que as comunidades que formaram, né, o solo pagão, né, eles se reuniram lá, juntaram uma oferta, né, e 3 meses aí ele vai demorar, né? E às vésperas da Páscoa, né, a gente pode ver isso lá em Atos 20, né, na primavera de 57, né, ele vai prosseguir a sua jornada aí, né? E é durante essa permanência na Caia, né, parece certo que ele escreve, né, essa epístola aos Romanos, né? Então a epístola, né, ela apresenta, né, prestes aqui para partir, está prestes ali a partir para Jerusalém, né? Ele saúda, né, ele saúda ali os leitores, né, da parte de Gaio, né, o seu hospedeiro, que bem poderia ser a pessoa, né, a quem havia ali batizado em Corinto, não sabemos bem se é isso, e ele encarrega a Febe, né, uma diaconisa de Cencreia, né, porto ali de Corinto, para quê? Para levar essa carta aos destinatários, né? A circunstância que
em que Paulo viveu por essa época, né, são tais que convém a elaboração de um escrito como um epístola, né. Essa última parada de Paulo na Grécia apresenta com efeito um caráter único e está encerrada a obra do apóstolo na bacia oriental do Mediterrâneo, né. Vencidos estão as principais dificuldades, o evangelho foi anunciado e aceito, né. O nome de Cristo é proclamado por toda parte. Esse era um desejo do apóstolo Paulo, ele tinha esse objetivo, ele tinha esse zelo, né. Então, pode agora, né, o apóstolo aos gentios, com uma relativa tranquilidade de espírito, fazer de certo modo o balanço dos anos decorridos, né. Coroará as atividades, levando o que a comunidade mãe, né, em Jerusalém, um testemunho tangível da unidade da Igreja de Cristo, né. O selo do reconhecimento, né, ele porém apenas, né, fica, né, de origem para com o povo eleito. Ele não olha para, né, apenas para trás, né. Ele tem uma visão mais adiante, mais ampla, mais à frente, né. Havia muito que se alimentava um plano, né, que não era mera fantasia de um aventureiro, né. Cristo o chamara para ser apóstolo dos gentios, né, e estava terminada a tarefa nas regiões que se estende desde Jerusalém até a Ilíria. Livre está então que para empreender novas cruzadas, né? E o nome de Cristo precisa ser levado aos lugares onde não se fizer ainda ouvir, não é verdade? Né? E se o apóstolo estabelecia como regra absoluta não empreender trabalhos onde outros já tivessem operado, né, onde outros tivessem estabelecido trabalho, é sem dúvida, né, para não perder tempo, né? Então o plano de evangelizar a Espanha, como a gente falou no vídeo passado, o desejo dele é ir para a Espanha, né, é fruto da consciência apostólica de um homem que o Cristo separou para manifestar o poder salvífico do Evangelho entre os bárbaros, né, e também entre os gregos. Esse é o desejo dele. Então urgia avançar, e o tempo, né, é escasso para o apóstolo Paulo, né. E uma outra coisa interessante, né, destaque a reflexão acerca da obra realizada se a dúvida e meditação quanto à obra a continuar, né. Pode-se mesmo dizer iniciar por quantas circunstâncias fazem da missão na Espanha um empreendimento de natureza peculiar. É o desejo do coração do apóstolo Paulo, né, expandir a obra missionária. Obscura nos é ainda a origem, né, da comunidade cristã de Roma. Ninguém sabe como ela surgiu, ainda que temos algumas hipóteses aí, mas não são concretas. Nada indica, né, que haja estabelecida por Pedro. Pedro não é o fundador da igreja ali em Roma, né, o que não exclui tem o apóstolo de ter visitado Roma, né. E tampouco deve a sua existência a Paulo, né, como se vê em Romanos 15 e 20, e das precauções quase diplomáticas que o apóstolo parece tomar em tratando com essa igreja, que é o desejo dele ir lá visitar essa igreja, né, compartilhar algum dom espiritual com essa igreja. A capital do mundo, né, via transpor as muralhas de tanta gente de toda parte. Roma é a capital imperial, né. Os grupos judaicos da diáspora mantinham igualmente estreitas relações com a mãe pátria. Não será de surpreender que a fé no Messias Jesus haja sido levada a Roma por viajores, né, notadamente judeus em conversa, talvez ali a descida do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, né. A colônia judaica de Roma era de mais importante. A gente tem ali mais ou menos cerca de 40 mil almas, né, o grande número das quais constituía de descendentes libertos, né. Mas de uma vez atraiu ela a atenção da polícia imperial, até que por fim, mediante o decreto de expulsão contra os judeus, Cláudio lhe posteu uma existência legal, né. Isso se deu em 49 depois de Cristo. Suetônio, né, relaciona as agitações da vida nessa época com o tal de Cresto. Suetônio é um historiador da época, e ele diz que tudo isso acontecia por causa de um certo Cresto, né. E é provável que aqui tenhamos o nome de Cristo, né, como ortografia, né, deturpada em razão da pronúncia idêntica, então dadas as vogais E e I, né. Se assim for, as desordens que levaram as autoridades a agir com severidade estariam relacionadas com o desenvolvimento da fé messiânica entre os judeus de Roma, né. Ignoramos como se desenrolaram os acontecimentos. É de pensar-se que o decreto de Cláudio, né, que obrigaram os judeus a deixar Roma, né, tenha tido como consequência modificar, talvez, profundamente a composição da comunidade cristã, né, privando ali, né, dos elementos judaicos cristãos, de vez que os cristãos de origem pagã não devem ter tido, né, atingido por essa medida. Mais tarde, né,
mais tarde, a gente percebe ali, nós temos a interdição que afetava os judeus, atenuada ou levantada, porque o judaísmo desfrutou, após a morte de Cláudio, de grande florescimento, e através de Popeia veio a exercer o que? Influência até mesmo no ciclo que envolvia nela. Então pode-se imaginar que de complexos problemas acarretou a vida dos grupos cristãos da capital o retorno em massa dos judeus em geral, dos judeus cristãos em particular, né? Não ignoramos inteiramente a proporção desses na comunidade messiânica de Roma. Qualquer que haja sido, é necessário ter-se em conta, né, que o desenvolvimento da jovem comunidade se processou que na ausência dos judeus cristãos, no sentido que lhes tornou difícil a readaptação quando eles retornam para Roma novamente. Doutrinas, né, e práticas que haviam evoluído de modos contrários aos seus próprios sentimentos, né, reinava um certo mal-estar, havia muita inquietação, e talvez uma situação assim que Paulo tomou em consideração que nos capítulos 14 e o capítulo 15, né, ainda que em termos extremamente generosos dessas páginas, não facultue conclusão segura da matéria. Né, uma coisa interessante, tão proficuamente colocou que os problemas literários do meio histórico, né, que os condicionam, tem sido a Epístola Romana examinada com todos os sentidos, com vista ao que? Estabelecer-se as proporções da polêmica antijudaizante que haverá inspirado. Frequentemente tem-se formado opinião a respeito de toda a epístola, tomando-se por base o que se contém nos capítulos 14 e 15, a que se emprestaria um alcance geral. Tal modo de julgar pareceria, confirmado pela breve nota, assaz violenta, tão diversos os capítulos 14 e 15, que se encontram ali nos capítulos 16 também. Os últimos 3 capítulos, a gente já falou sobre isso no outro vídeo, mas é importante ressaltar novamente, porque é didático, a repetição ela é didática. Os últimos 3 capítulos, formando um conjunto, deve-se ler à luz dessa indignação e explosão do apóstolo, dessa indignada explosão dele. Na realidade, onde está esse método de satisfazer? O capítulo 16 apresenta problemas difíceis, contestável, que fizesse parte da epístola originalmente. Quanto aos capítulos 14 e 15, a matéria aí considerada é quando comparada com o restante da epístola, de cunho de tal maneira, inédito para muitos, se vista antes de ser tudo com problema de ordem prática, e qualquer generalização feita à base dessa porção ela é incipiente. Preferível, meus irmãos, se afigurar a partir das circunstâncias em que foi escrita a epístola e daquilo que ela própria declara. Paulo não conhecia a comunidade a que estava se dirigindo, e com exceção dos capítulos 14 e 16, não faz ideia precisa do que aí se passa. Ele não tem conhecimento, não tem oportunidade de estar lá. Então não se podem considerar as interpretações diretas ou indiretas que se encontram através de epístolas como evidente discussão com interlocutores reais. São meros recursos literários, próprios do estilo da diatribe. A gente vai explicar isso mais depois, o que são esses recursos na linguagem retórica, diatribe. A gente vai explicar isso mais para frente. A gente vai ver Paulo fazendo uso desse recurso, é muito interessante. A gente faz isso de vez em quando. Você conversar consigo mesmo, responder a você mesmo, é algo muito interessante. Paulo, ele usa isso, na carta aos Romanos. Por outro lado, a situação do apóstolo quando foi redigida a epístola é tal como nela se reflete e orienta-nos no espírito e outra direção. Terminara Paulo a obra que empreendera, ele mesmo diz isso para a gente, Os países, por ele visitados, constituíam uma volta de Jerusalém como uma província eclesiástica, não uma região homogênea de que as cidades santas se fizeram o centro. Dessa homogeneidade geográfica e eclesiástica também, a coleta para o santo de Jerusalém é um sinal concreto, é a evidência que ele quer voltar, passar por Jerusalém. Mas esse fato, cujo significado espiritual é tão elevado, marcará também o fim de uma época e de uma atividade. Paulo considera que para o futuro, o apóstolo Paulo considera isso para o futuro, não mais haverá lugar para a sua atividade missionária no Oriente. Então, nessas regiões, levou a proclamação do Evangelho a um ponto de saturação, a uma espécie de plenitude. Ele completou tudo ali, que obriga a voltar para outros horizontes, a abrir novos capítulos para os pagãos. Então, o plano de estender a ação apostólica até a Espanha não significa que Paulo tenha se contentado apenas em prolongar a atividade anterior. Irá ele agora deixar a província eclesiástica de Jerusalém.
Não há pressupor também que o preço de gratidão que se incumbe de levar a Jerusalém, né, seja como a despedida da comunidade mãe. Pelo contrário, entretanto, né, a partida para as terras longínquas da Espanha estabelecerá o que de Jerusalém o apóstolo a distância tão considerável que não mais poderá dizer que opera o que concentricamente, né, partindo de Jerusalém. E é por isso, né, que escreverá a Roma. Para quê? Para criar com a igreja da capital aquele elo de solidariedade espiritual e de material, sem a qual a missão seria, a um tempo, né, abstrusa e impossível, uma vez que assumiria a feição de mero empreendimento individual. Então, Paulo escreve a Roma com o espírito absorvido inteiramente pelo projeto hispânico. Ele quer o apoio da igreja de Roma, para não ficar tão preso à igreja de Jerusalém. Então, por isso que ele vai escrever essa carta, né, para a igreja que está estabelecida em Roma, para, né, depois que ele devolver, entregar a oferta lá e ele passar por ele ter o apoio dos irmãos, ele ter o encorajamento dos irmãos, né, ser até mesmo, quem sabe, financiado por eles também, e tirar esse peso da igreja, né, da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, que é o desejo do coração dele, né. Então, considerando, né, que se deve a epístola ser colocada nessa estreita relação com a campanha projetada, não se lhe procurará a motivação dos temas tratados nas situações específicas da comunidade destinatária. Nem menos, né, improcedente se afigura a tentativa de descobrir nessas páginas um tratado de dogmática apresentando assim em forma epistolar, né. Contra esse erro tem reagido com justiça, né, a escola, né, algumas escolas, né, têm se levantado contra, né. Então, quando podemos perceber, jamais escreveu, né, Paulo senão em relação à sua tarefa essencial, né, sempre tomou da pena em função das necessidades do próprio apostolado, né. Então, nele nada resumo de um teólogo de gabinete. Não, a epístola que envia Corinto, a Roma, ela é uma exceção, bem diferente daquelas que ele escreve a 1 Coríntios, 2 Coríntios, com a epístola que é enviada aos romanos. Então, nesse caso, contudo, né, Paulo não mais tem de defrontar-se com questões de interesse local. Na situação em que vemos em Corinto, por exemplo, né, ao tempo das atividades nas regiões orientais do Império, né, depara Paulo com um problema que o admirável desenvolvimento da igreja apresenta. Por exemplo, essa espécie de pausa que aí faz, a gozar de paz raramente usufruída, né, ele sempre está sendo constantemente perseguido, lhe permite o que? Volver os olhos sobre o progresso do Evangelho no exame de alcançar a totalidade da obra já realizada, né, ao mesmo tempo que a meditação sobre, né, a projetada campanha nas regiões ocidentais lança por sobre essa recapitulação do passado os prolongamentos indefinidos que o zelo missionário do apóstolo entrevê nos contornos futuros, né? E dessa meditação, né, que nasceu a Epístola aos Romanos, dessa meditação, né, escrito missionário, tanto quanto as demais, exprime ela o que, melhor do que as outras, certos aspectos fundamentais o que, da problemática missionária, né? De fato, né, a extensão da igreja apresentava-se um problema fundamental, né, que as condições exteriores faziam ainda mais presente sobre o espírito. À medida que a igreja se expandia, mais séria se tornava para ela a ameaça o que? A unidade, né? Vemos isso no nosso contexto que nós vivemos hoje, falta de unidade, né? Os laços que uniam as comunidades encontravam-se cada vez menos apoio natural e concreto na contiguidade geográfica e no intercâmbio que tal, né, proximidade facultava. Faz-se ainda parte do mesmo corpo quando não mais existe a possibilidade da visão mútua, quando apenas raras notícias são possíveis, né? Então, no próprio momento, quando conduz Jerusalém, as generosas contribuições que os seus esforços conseguiram nas igrejas antigas, né, que visitaram, então podia Paulo que indagar a si mesmo se essa manifestação da unidade da igreja seria ainda possível, quando urgiam que interesses, interessar as distantes comunidades da Espanha ou da Gália, né, evangelizada apenas de passagem. Então, sem dúvida, Jerusalém continuava a ser a igreja mãe. Contudo, para as regiões tão remotas quanto a Espanha, a que papel poderia ainda, né, aspirar concretamente a comunidade, né, hierossolimita? Os quadros exteriores da igreja passavam por mudanças tais que a própria eclesiologia corria o risco de sofrer um contragolpe assaz prejudicial, pois que à medida que se fazia ameaçada a realidade concreta da igreja, natural seria o que? A inclinação de pôr em dúvida o que? A própria realidade essencial, o ser mesmo, né? Isto, meus irmãos, isso se acrescentava o que? O problema criado pela influência de gentios, que a rápida e novel extensão do evangelho não deixaram, né, de produzir.
essa massa numerosa, em razão de seu vulto e da distância dos centros que constituíam o berço da igreja, correu o risco de perder o senso de unidade com os demais cristãos e o reconhecimento, né, da continuidade para com a raiz que a sustentava. Então, Paulo poderia ter respondido a tais preocupações elaborando a doutrina da igreja que traduzisse a necessidade de adaptação às novas condições. Insistiria na organização das comunidades em uma igreja que salvaguardasse, né, a unidade inferior e manifestasse externamente. Então poderíamos, né, nesse caso, ler da pena do apóstolo, né, essa eclesiologia de que, né, estamos em constante estarrecimento, em não achar nele e nem mesmo delineamento de certa consistência. Como ele haveria sido, né, natural ressaltar nessa circunstância, né, e por ocasião da campanha de fundos encerrada com tanto êxito, né, a posição iminente de Jerusalém, a autoridade do Colégio dos Doze, o dever de permanecer em comunhão com a fé apostólica, que benefícios, enfim, tal comunhão haveria de conferir às igrejas e aos crentes. É o desejo de Paulo, né? Conquista, né, envolvendo os olhares para a capital, sonhando com o futuro antes que com o passado, né? Poderia Paulo ter atribuído essa honra à comunidade de Roma, né? Insistiria em sua vocação centralizadora, né? Tivesse o apóstolo Pedro exercido seu ministério na grande urbe, né, munido de poderes hierárquicos especiais, Paulo teria feito soar o apelo de ajuntamento da diáspora cristã em torno que, né, ficaria. Mas não é isso que se dá na carta. É o contrário até, né? O problema será resolvido de dentro, mediante a afirmação da realidade mais profunda, mais misteriosa da igreja. O alvo do apóstolo é mostrar que todos os crentes usufruem, né, o benefício das promessas feitas a Abraão e estão assim, pela fé e pelo batismo, incorporados ao povo de Deus, mercê da operação secreta do Espírito Santo, essa obra tão gostosa que o Espírito faz em nós. E essa jovem igreja que se desenvolve no Ocidente, né, escreve Paulo para reiterar que a doutrina que constitui o âmago mesmo da proclamação do Evangelho, a justificação pela fé, né, ela representa ao mesmo tempo uma afirmação de unidade, da continuidade da eclesia de Deus. Então, com efeito, o Israel antigo não se fundamentava na lei, ao contrário do que pensam os judeus, mas na fé, pois que a história toda da revelação de Deus e de sua obra salvífica se prende ao que? A promessa feita a Abraão, né? E é pela fé que o povo de Deus foi recrutado. Desde os primórdios germinais, é o regime da fé que constitui a igreja, né? A lei e a circuncisão devido posteriormente e apenas para o povo de Israel. Então, portanto, os gentios não somente usufruem o direito de participar das promessas antigas cumpridas em Cristo, né, devem mesmo ter cristalina consciência de que fazem parte do tronco e que estão o que? Enxertados nessa oliveira, a fim de afirmar a unidade, a continuidade do povo de Deus através dos que? Seus múltiplos destinos históricos. Então, Paulo vai mostrar o que essencialmente constitui o povo de Deus, a igreja. Isso é importante, a gente não pode perder essa visão quando estamos lendo a carta aos Romanos. Por isso que ela é muito importante para a gente. Por isso que a gente estamos aqui nesse tempo, é um pouco, né, técnico, mas isso é importante para a gente entender na hora ali, a gente for interpretar o texto, você ter ciência do que está se passando, né, tentarmos entender o que o autor estava passando no momento quando ele está redigindo a sua carta, né? Isso é importante para a gente. Então, define primeiramente o que? O plano em que se situa, né? O plano o que? Do Evangelho. O Evangelho o que? Como poder de Deus, o que? A serviço do seu amor para a salvação do homem, né? Quem quer que seja, né? Seja grego, judeu, né? Todos estão convocados a participar o que? Da promessa. E para beneficiar dessa promessa, importa o que? Se despoje o indivíduo, o que quer que seja, de tudo aquilo em que busca a justificação da vida. Seja a própria religião, né, como fazem os gentios, sejam as obras, como faziam os judeus, né? A humana criatura é um ser que não se pode justificar, né? Enigma para consigo mesmo, absurdo, angustioso, é um ser contraditório, né? Portanto, é um ente alienado a si próprio, cego quanto à causa da própria miséria. Então é preciso primeiro que revelar o indivíduo a si mesmo, para que renuncie o vão esforço de justificar-se através dos deuses que engendra nas obras que pratica, né? Nem tais deuses, nem essas obras têm o que? Consistência ontológica. Por quê? Todos são pecadores. Paulo vai ressaltar isso na sua carta. E é sobre esse veredicto, né, que a pessoa
que ressoa ali como, né, com a trombeta, né, a despertar os mortos, a proclamação central do Evangelho. Jesus Cristo, posto por Deus o quê? Para livrar o homem das alienações que o aflige, para recambiá-lo o quê? A celeste vocação, né? Instaurando um novo estatuto da humanidade. A justificação do indivíduo, né, não é operado por si mesmo, né? Recebê-la ele de Deus mediante o quê? A fé no Cristo morto e ressuscitado, né? E o que isso significaria para a gente? Paulo explicará, ele vai expor antes o que é a fé, depois a obra de Cristo naquele que crê, né? A explicação concernente à fé nos recambia o que? A promessa, isto é, a intervenção através da qual Deus vem ao encontro do homem, né? Empreende a tarefa o que? De restaurar-lhe a existência, o sentido e a consistência dos originais. A fé, é um assentimento que a criatura esmagada pela revelação do próprio pecado confere a misericordiosa iniciativa de Deus, né? A comunicatividade para com que a transcendência que pode, né, afinal, suspender a fatalidade da necrose. O essencial, né, meus irmãos, consiste, conforme entendemos nas exposições em que essa iniciativa pela qual Deus realiza o prometido, né, em sua misericórdia, né, quer Deus restaurar a própria comunhão do homem a que nele confia, né, de sorte que assim, né, otorga o que? Uma nova existência, uma existência justa, né, a existência do indivíduo justificado o quê? Justificado pela graça. Então, o propósito de Deus, portanto, é constituir uma nova humanidade, né, com operar incisiva, ruptura com o passado até então determinado pela herança do pecado. Jesus Cristo é nesse sentido que o novo Adão, né, que desfaz, né, essa obra maléfica do primeiro e abre o que é a humanidade a possibilidade nova, né? Isso é ressaltado para a gente. A gente precisa entender esses pequenos pontos da carta para a gente não, né, interpretá-la de maneira errada, né, a bel prazer. Meus irmãos, e para desfazer, né, essa obra maléfica do pecado, Cristo o quê? Se ofereceu em sacrifício, né, a fim de arrastar em sua própria morte, né, o homem morto pelo pecado. O batismo, né, é o sacramento dessa associação com Cristo crucificado, né? Cristo, porém, venceu a morte. Deus o ressuscitou a fim de que arrastar ele em sua promoção a vida daqueles que o acompanharam na humilhação. Jesus Cristo é a fonte de vida nova, né? A vida do Espírito, né, que lhe atualiza a presença o quê? No coração do crente. Meus irmãos, é assim que pela fé em Jesus Cristo, né, se tornam os homens o quê? Filho de Abraão. Tornam-se beneficiários do que? Da promessa feita a Israel desde os primórdios, desde o princípio, né? Em verdade, né, são eles o que? Israel para sempre. Então surge o problema do destino de Israel histórico, né, como nação histórica, cuja imensa maioria tem rejeitado o cumprimento que Jesus Cristo deu a promessa feita para Abraão, né? E este problema se impõe na perspectiva em que se move o que? O pensamento de Paulo, pois que a argumentação repousa todas as promessas feitas a este povo, então, né? A infidelidade do povo, a própria vocação, a ruína, a promessa e com ela a doutrina da salvação que nós temos, né? A resposta que se dá a tal indagação, meus irmãos, sublinhando, né, a fidelidade de Deus e a sua liberdade, desenvolve a ideia de que o povo eleito não está fora do âmbito da salvação, senão momentaneamente. Um período de tempo, estamos no tempo da igreja, e que Deus lhe prepara secretamente o que? A integração. E de sorte a demonstração final da excelência das promessas que lhe foram feitas. Contudo, essa resposta ela deixa uma questão ainda em aberto. O Israel, segundo a carne, né, constituía uma realidade sociológica bem definida. Era um povo, né, tinha ali uma teocracia, era Deus que governava. Se doravante não mais se recruta como povo de Deus através dos laços da carne, mas pelo batismo, perderam a existência os quadros éticos da Eclesia de Deus. E ipso facto, né, se dissipou tudo quanto lhe exigia existência política. Então subsiste um problema de saber como se deve definir o estatuto sociológico, né, deste novo, né, povo que Jesus Cristo congrega. Posto o princípio fundamental que este povo se constitui o que? De indivíduos associados ao sacrifício de Cristo pela fé e batismo, né? E mostra Paulo que como vive ele, o povo. Em primeiro plano, né, vive o que? Dos dons do Espírito, ortogados segundo o que? A medida da fé dos seus membros. É assim que se desenvolve e se afirma no mundo como comunidade do Espírito. Em segundo lugar, que a gente pode colocar aqui,
Insere-se no mundo que como viver no âmbito das organizações subsistentes, em obediência às autoridades constituídas. Lá no finalzinho da carta a gente vai ver isso, né? Sem o que? Sem não ter pretensões teocráticas, sem esquecer de nenhuma autoridade política, né? Aqui, né, escapa o julgamento de Deus. A quem importa se relacionar seja de justa medida, né? Então, o povo de Deus, seu modo de existir no mundo doravante. A sua realidade concreta contempla a fusão de duas tradições, né? Cuja coexistência, né, pacífica, né, precisa assegurar o que? Mediante atitude caridosa. Se há crentes apegados aos costumes de Israel, segundo a carne, importa respeitá-los, mesmo que não se lhe dê razão, né? São os mais fracos na fé, porque os fortes têm que suportar os mais fracos, né? E são, a despeito disso, a expressão de Israel, né? Questões de costumes são secundárias, né? Por exemplo, né, o que constitui a igreja não é o comer e beber, né, mas é a profunda decisão do coração entregue o que? A promessa cumprida em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, dessa sorte, nova igreja não é outra igreja, mas a igreja, né? Sua unidade se encontra na intenção divina, criadora e sustentadora da igreja. Desde os tempos das promessas iniciais até o cumprimento, né? Cada dia os tempos das promessas iniciais até o cumprimento, cada dia renovando que pela conversão dos pagãos, né? Através das periférias, que se ortograram a expressão histórica, né? Aparências tão diversas, a despeito dessa ruptura sociológica que a decadência judaica da eclesia de Israel havia tornado inevitável, a igreja de Deus, povo eleito, o verdadeiro Israel, continua aí, porque Deus o que? É fiel às suas próprias promessas. Então há aqui um paradoxo gritante, que parece evidenciar o que, quando se toma a ideia central da Epístola aos Romanos, né, que é o problema da igreja, de vez que essa de todas as epístolas brotadas da pena do apóstolo, a única que não aparece, né, não aparece a palavra igreja, né, eclesia, né, ali, né. Então a característica de expressão, né, corpo de Cristo, né, apenas se encontra em Romanos capítulo 12, né. É bem verdade que se trata evidentemente o que? Da igreja, mas a referência é a comunidade local, ou seja, a perspectiva do texto ela é parenética. Contudo, não há de duvidar que nos capítulos 9, 10 e 11, localizando Israel como povo de Deus, trata da igreja, pois esse tem termo, né, e traduz carralo na versão grega, né. Esses capítulos constituem o que? Um terço da parte propriamente teológica do escrito. A proporção é muito avultada, né, deve ser levada em conta. Se esses 3 capítulos não forem o mesmo tema do restante necessário, eles explicaram que a anomalia na estrutura de uma epístola que, no mais, patenteia admirável coerência, né. Na realidade, parece que se renunciou de bom grado ao esforço de aprender todo da epístola na sua unidade integral. Sander, né, a gente viu uma expressa noção generalizada quando afirma que nós temos uma afirmação de alguns teólogos que Paulo encerrou com o capítulo 8, consideração de seu argumento principal e apresentou sua concepção do evangelho, né. Contudo, subsistem certas dificuldades aí para a gente, né. E as dificuldades secundárias seriam elucidadas o que? No capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, né, que essa opinião leva evidentemente a considerar como secundárias, em harmonia com os problemas que se tratam. Em suma, né, se esses capítulos não tivessem sido escritos, nenhuma falta faria. Sejamos honestos, né? A tal desintegração da Epístola aos Romanos, ela é uma confissão de incapacidade, né? Não se foi capaz de descobrir a unicidade do processo de desenvolvimento da matéria. A sorte reservada a esses 3 capítulos é bem a pedra de toque da interpretação da Epístola todo. E é de surpreender também, entretanto, né, que o tema da igreja, a respeito da ausência do termo, ainda que não tenha o termo eclesia no texto, seja de certa forma o horizonte que converge as linhas essenciais do pensamento exposto na epístola. Ao contrário, né, deveria causar surpresa que o apóstolo pudesse escrever tão demoradamente aos Romanos sem abordar um tema que se evidencia central, né, nos demais escritos do autor. A própria epístola aos Gálatas faz à eclesiologia paulina uma capital contribuição, né? A alegoria das 2 mães, né? A noção de Jerusalém do Alto, que é a nossa mãe, e a expressão tão característica e distintiva como designação dos crentes, o Israel de Deus, né? Antes deveria causar espanto que o pensamento do apóstolo, tão firmemente eclesiástico, né? Tão decididamente corporativo, tivesse sido capaz de conceber uma doutrina da justificação pela fé visualizando apenas o indivíduo, né, posto em esplêndido e desolado isolamento, né.
Para Paulo, né, ao contrário, né, o crente pertence aí, por seu facto, ao povo de Deus. Né? Se Paulo não fala da eclesia na Epístola aos Romanos, entretanto, né, por toda parte a subentende. A gente vê isso nas linhas gerais, nas entrelinhas. Né? Então a ideia inspira o que cada página, seu texto faz o que? Mais do que mencioná-lo. Né? Mostra-se seu processo de concretização a partir da promessa até a consumação dos tempos. Por isso, né, deve, portanto, aí, né, a Epístola aos Romanos ser reintegrada ao patrimônio eclesiológico da cristandade. Né? A interpretação tem recebido em todas as épocas, mormente depois da Reforma, é claro, né, tem sido viciada por um erro de perspectiva. Né? A justificação pela fé, de modo algum, é a doutrina que se presta a salvar o individualismo. Né? Tomo aqui o termo em concepção algo pejorativo. Né? Não existe individualismo cristão. Você quer com isso entender que o crente é como uma geração espontânea, né? O sardinha da história, seu tronco sociológico e místico, que brota uma espécie de perpétua criação ex nihilo. Né? E a verdade também é que o apóstolo tinha uma preocupação definida quando escreveu os Romanos. Né? Visualizava o pensamento, a igreja, na perspectiva do porvir, não no tocante à natureza. A questão gira em torno da unidade histórica da igreja, a unidade das gerações, antes que a unidade atual dos irmãos entre si. Trata-se, acima de tudo, de compreender por que caminhos Deus conduziu a igreja no curso da história. Como no passado conduziu, Deus, desde o momento em que o primeiro apelo suscitou, né, o germe inicial da igreja, a base da promessa e da fé, né, fez com que conduziria o futuro. Né? Depois que a promessa, né, dolorosa incredulidade de Israel, ele impôs a necessidade de modificar os planos. Né? Quanto ao presente, onde conflui o passado e o futuro, trata-se de saber como Deus recruta sua igreja, como edifica, como a estrutura. Isso é importante nós termos esse vislumbre, esse realce, né, quando lemos a carta. Né? Em outros termos, né, depois colocar no devido lugar a noção da fé e do batismo, a fim de mostrar como se implementa como se implanta uma igreja. Né, o que faz a fim de agir na história para compreender o que faz subsistir, né, a salvaguarda da própria unidade, a despeito das mudanças formais. Então, essa definição genética da igreja, né, apresenta-lhes o objetivo e luz bem diferente da que se percebe nas outras epístolas. Né. É preciso, né, porém, todavia, né, acentuar que as duas perspectivas, ambas parciais, né, são notoriamente complementares. Né. E assim, se pode dar conta do fato que os 16 capítulos da carta aos Romanos não contêm uma só menção, nem mesmo simples alusão à Santa Ceia do Senhor ou à Ceia do Senhor. A ideia da participação do seu corpo em nenhum lugar se pode ter. Né? Por outro lado, o batismo ocupa um lugar central. Né? E se observa que no pensamento apostólico o batismo tomaram o lugar da circuncisão. Então, salta à vista que se trata da igreja do porvir. Né? Quando se leva em conta a importância da ceia do Senhor, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, é surpreendente de início o silêncio da carta aos Romanos. Mas, após certa reflexão, inexplicável se faz ali, considerando-se que o apóstolo não só tem em mira as circunstâncias concretas de uma comunidade real, mas também visualiza a igreja, no momento de sua formação e não de sua existência. Necessário insistir acerca do batismo que cria a igreja, né, como outrora fazia a circuncisão. Outra coisa interessante também é que, reciprocamente, nenhum realce empresta aos 16 capítulos de 1 Coríntios a doutrina da justificação pela fé, de vez que as duas alusões se encerram. Né? Nenhuma projeção tem sobre o desenvolvimento razoável. Né? Por outro lado, a doutrina concernente à unidade, à santidade do corpo de Cristo, tema fundamental que o apóstolo Paulo faz múltiplas aplicações particulares às circunstâncias do local, encontra sua raiz e sua verdade na comunhão no corpo único, que é a igreja de Cristo. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele precisava insistir na essência da comunidade, pois que se entoava os problemas concretos resultantes da existência de uma igreja já pré-estabelecida. Então, verdades complementares não haverá como insistir em demasia neste ponto, de modo algum exclusiva, né, menos ainda sucessivas. Os teólogos de tradição mais protestante, sem chegar ao extremo de declará-las mutuamente conclusivas, tem, porém, pecado contra o equilíbrio harmônico dessas verdades em proveito do ensino da Epístola aos Romanos. Os teólogos da tradição católica,
de sua parte, tem acentuado desproporcionalmente o ensino da carta aos Coríntios, né? Quanto àqueles que já dissemos que não importa reconhecer que a Epístola aos Romanos não atenta contra o pensamento constantemente eclesiástico do apóstolo. Então, em relação a estes, é necessário dizer que também eles devem reconhecer com toda a serenidade o que é a importância eclesiológica da justificação pela fé, né? Causa surpresa ver a facilidade com que alguns têm relegado, né, o ostracismo, a doutrina central da epístola, né, que Paulo endereçava a Roma. Então, sim, precisamente a Roma, né, como se quiseram prevenir contra o risco de ceder à tentação tipicamente romana de estabelecer o império eclesiástico. E é pena que os teólogos católicos tenham vindo nessa matéria a concordar com os autores cujos métodos de conclusão repudiam, para com eles declarar que a doutrina da justificação pela fé é uma doutrina polêmica e de certo modo episódica em Paulo, né? Como dizia, né, Albert Schweitzer, coisa diversa quando fazia da justificação pela fé uma cratera secundária, né, na paisagem lunar que nos propunha, né? Então, tantas são as maneiras de alterar o equilíbrio do pensamento do apóstolo Paulo, né? E é verdade que os escritos do apóstolo não nos facilitam a tarefa, né, já que nos apresentam os diversos aspectos de seu corpo doutrinário ao sabor das circunstâncias que esforçam discuti-las ou expor. Tanto mais, né, despertar, né, deve ser a nossa atenção por sabermos quais as condições em que Paulo escrevia. Outra coisa interessante também é que se põe o esforço de aprender a unidade orgânica dessa teologia dispersa, apreciando cada elemento em função, né, da ocasião em que levou o apóstolo a formular, né, em forma definida e explícita. Necessário se tornar para isso, e antes de tudo, né, examinar a fundo essas formulações, para perceber, além das palavras, a palpitação da vida, a fé, a esperança, né, e o amor desse homem que não nutria senão um pensamento, né, que não alimentava senão uma certeza, que não tinha senão uma alegria: Jesus Cristo, seu Senhor e seu Salvador. E o plano da epístola é simples, né? Então, convém observar que nos primeiros 8 capítulos, cuja homogeneidade sempre se tem ressaltado, Paulo apresenta duas linhas de considerações paralelas, né? Expõe ele no primeiro parágrafo da primeira parte o que é a situação do homem, né, tal como se acha, né, condicionado pelo pecado. No segundo parágrafo, né, proclama que Jesus Cristo, morto para a justificação de todo aquele que crê, livra o crente dessa lamentável condição. No terceiro parágrafo, ainda mais breve, evoca o estatuto em que se situa o crente liberto. Ele é justificado pela fé somente, né, sem as obras da lei, né? E no quarto parágrafo, né, Paulo vai mostrar que a fé, como elemento que introduz o crente em uma nova condição, toda nova, então ele vai dizer a expectativa que a fé autoriza quanto ao acesso do crente às graças finais e à participação na vida nova. Então, neste ponto, é técnico, mas é muito importante para a gente entender isso, né? Neste ponto, né, poderia pensar que está findando o desenvolvimento do plano, né? Procede ele, porém ao reverso, e temos nessa segunda parte 5 parágrafos ainda que correspondem entre si à mesma ordem aos 5 da primeira parte, né? Mas o que foi dito do ponto de vista teológico se focalizará agora na perspectiva de suas consequências antropológicas para a gente. De início, a nova evocação da condição da humanidade em pecado, contudo apenas para alcançar a condição do homem à luz da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, o crente encontra em Jesus Cristo a possibilidade de uma condição nova. Enquanto, né, o primeiro Adão fizer entrar o pecado e a morte no mundo, né, este de quem dera o capítulo 1, dramática apresentação, o segundo Adão ele vai instaurar um regime de justiça e de vida. O segundo parágrafo, né, a partir do capítulo 6, né, na primeira parte, exibiu a morte de Cristo como sendo o meio estabelecido por Deus para a salvação dos crentes, né? O parágrafo correspondente da segunda parte trata da morte de Cristo, no sentido em que o crente dela participa pelo batismo, né? E o terceiro ponto da primeira parte evocou o regime da fé por ocasião ao regime da lei, e igualmente a respeito da lei, que trata a terceira porção da segunda parte, para indicar-lhe a função, a natureza da lei. A quarta seção, né, capítulo 8, né, da primeira parte, definiu a fé, mostrando que ela dá ocasião a que Deus manifeste o seu poder, o cumprimento da promessa, né? É também desse cumprimento da promessa que trata o quarto ponto da segunda parte, em que lemos
as páginas sagradas da vida do Espírito, né? O objetivo, né, o último da promessa e das profecias, né? Um capítulo, né, ali, um capítulo, digamos, um capítulo pentecostal, capítulo 8, que fala do Espírito Santo, né? E finalmente, o quinto e último parágrafo da parte, né, esboça a perspectiva o quê? Da glória de Deus, da paz sobrenatural, né? São os mesmos termos que encontramos na última sessão da segunda parte, né? A finalidade desses dois parágrafos é o que? Acentuado, em tal grau que se pode fazer deles o que? Um quadro sinótico. Né? Tal afinidade deve explicar-se em termos da estrutura da epístola, né? Vê-se assim que essas duas linhas, né, de consideração ocupam o que? O mesmo lugar nas porções paralelas. O restante da epístola, né, se distribui, né, de modo conveniente, né? O todo, então, se apresenta nesses termos, né? Eis o que é o Evangelho da Justificação, pregado pelo apóstolo, né, até a Espanha, né, no aspecto teológico, né, ele vai tratar sobre o aspecto antropológico, no aspecto histórico, no aspecto ótico, né, ético, né, e eventualmente vai dar no capítulo 16 a saudação no final da carta. Uma outra coisa interessante também que nós temos, que eu quero ressaltar com os irmãos aqui, algumas questões particulares. O que seria isso? A Epístola aos Romanos ela suscita alguns problemas que nessa forma não tem similaridade nas outras epístolas. Por exemplo, a tradição textual dos capítulos finais ela é bastante complexa, né? Mais uma vez vamos tratar sobre o capítulo 16. A doxologia terminal aparece em diversas posições distintas, né? Se os principais manuscritos que nós temos a situam onde a lemos, né, outros há que se encontram em lugares diferentes. Se você pegar alguns manuscritos e observar lá, né, alguns até omitem de todo ou revelam que as fontes que procedem o que ignoravam. E essas variações textuais, né, não deixam por certo de relacionar-se com outro fato, isto é, a existência de duas recensões da epístola de extensão desigual. Através de Orígenes, né, temos informação de que Marcion, né, entre outras amputações, suprimiu os capítulos 15 e 16, tornando um só, né? Um texto breve, portanto, circulou e, né, certamente exerceu influência em alguns dos documentos e evidências ocidentais. Então, faltando os capítulos 15 e 16, impulso da epístola, em certos casos, conveniente conclusão, constituindo assim maneira adequada de fazer a transferência da doxologia para onde? Para o capítulo 14. Entretanto, né, copistas que tinham conhecimento do texto logo buscaram que remediar a situação e inserir a doxologia que em dois pontos simultâneos. Então, a perplexidade natural ante essa divergência se expressou deixando um espaço ali em branco. O caso do papiro 46, conhecido como papiro Chesterbeit, né, a mais antiga testemunha dos escritos paulinos, não se enquadra nesse esquema e sugere explicação mais complexa. Esse papiro apresenta a doxologia no final do capítulo 15. Por quê? A menos que se pode dizer que talvez haja existido uma tradição segundo a qual a epístola se encerraria no capítulo 15, não sabemos. Nesse caso, o capítulo 16 seria um adendo, né? Diversas considerações corroboram essa hipótese. Por exemplo, parece estranho o capítulo 16 e uma epístola endereçada a uma comunidade que Paulo jamais visitara. Os nomes que compõem essa lista, a frase longa de saudações, na maioria dos casos nada tem de especificamente romano, né? Nós estamos, né, nada, comuns que eram, né, todo o império. Alguns dos personagens ali mencionados são mais relacionados com a Ásia do que com a Itália. Não se exclui, é claro, a possibilidade que Priscila e Áquila tivessem retornado a Roma, contudo, é em Corinto, depois em Éfeso, que de fato, né, nos tornamos o que? Encontrá-los. A menção das primícias da Ásia pode ser de interesse aos leitores de Roma. Entretanto, é mais natural admitir que a personagem referida-se, né, residiria ali em Éfeso. E dentre as pessoas mencionadas, nenhuma referência à autoridade da igreja, nem dos fundadores, nem anciãos, nem bispos. Tal silêncio é surpreendente, sobretudo, né, se levar em consideração que Paulo estaria escrevendo a Roma com o fim de preparar a visita que pretendia fazer à grande capital e com a esperança de conquistar o favor da comunidade romana para o quê? Para o projeto missionário que tinha em mira, movimento se tratando de uma comunidade que não fora o que ele não era fundador. Né? A cortesia, a diplomacia faria o que? Obrigatória a saudação às autoridades eclesiásticas locais, o que não acontece.
Há muito que se conjectura, né, que o capítulo 16 bem poderia ter feito parte de correspondência hoje perdida, né, entre o apóstolo e a igreja de Éfeso. Né. Paulo residiu por um longo período em Éfeso, né, e aí veio a conhecer muita gente ali. A alusão ao auxílio que recebera da parte de Áquila e Priscila evocaria o quê? Um desses momentos difíceis que o apóstolo, né, conheceu na Ásia. O mesmo se poderia dizer quanto à menção de Andrônico e Júnias como companheiro de prisão do apóstolo, né, as severas demonstrações dirigidas aos promotores de divisões, né, escândalos estariam em perfeito acordo com os perigos particulares de que sabemos pesavam e ameaçavam que a igreja de Éfeso. Ao mesmo tempo em que não se ajusta bem ao tom sereno do corpo da epístola, os próprios capítulos 14 e 15 ignoram esse tom veemente. Não se esconde o fato de que há objeções, né, contra a hipótese de que essas saudações foram dirigidas aos Efésios. A tradição textual não favorece. O capítulo isolado não poderia ter constituído uma carta, não se tem conhecimento de qualquer porção adicional. Então, como a gente explica este fragmento de bilhete, né, a variedade de conjecturas propostas nesse sentido não contribui, né, para nada. É preciso, porém, confessar que várias dificuldades ainda restam a vencer, né, se pretende manter o capítulo 16 como parte original da Epístola aos Romanos. Né, conserva como, pois, escrito, né, propriamente dito, né, encerraria 15:33. Contudo, para maiores de dano é necessário admitir um acréscimo inicial. Né. Mediante laboriosa composição que a gente tem, pode-se evidentemente explicar, né, o caráter assaz e pouco homogêneo do capítulo. Entretanto, é muita suposição. Né. Nem se proíbe formular outras, não é? Acedemos, contudo, né, e de igual forma o que admite alguns que assevera Patrósco, né, afinal, né, sugere uma solução para a gente, que é o que? A epístola teria sido enviada aos romanos sem o capítulo 16, mas, ao mesmo tempo, teria Paulo mandado também a Éfeso a mesma carta, né, acrescido no capítulo 16. Porção interessante, quem sabe? Não sabemos. Então, não podemos decretar que é impossível, né, que a saudação do capítulo 16 tenha sido dirigida a Roma. Temos só de reconhecer que é pelo menos possível, né, se não provável que se refiram aos crentes de Éfeso. Mas aí é assunto para muita coisa, muita manga. A gente vai deixar isso para a sala de aula. Não é esse o nosso objetivo. Não quero, né, ser enfadonho aos irmãos. Não quero ser taxativo aqui para os irmãos. Né, mas é importante a gente ter isso. Né? É importante a gente ter isso aqui. Porque a doxologia, que você vai ver no finalzinho lá, nos dá, né, nos dá a entender de muitos que harmoniza bem com o pensamento do apóstolo. Ele aponta no estilo litúrgico. E observa que Paulo nunca se revela a Deus nos termos em que o qualifica nessa porção, porque, né, não fala sobre isso lá. A menção de escritos proféticos como revelando o mistério escondido após a revelação de Cristo. Então, a gente, né, talvez pode ser uma conclusão acrescentada por algum copista, não sabemos. Mas, em nada diminui a questão da epístola. Se foi ou não o apóstolo Paulo, isso não nos interessa. Mas se está aí, é a palavra de Deus para nós, revelada. Então, meus irmãos, eu não quero ser exaustivo com os irmãos, né? Talvez a gente seja necessário fazermos um outro vídeo, né, ainda complementando essa introdução. Então, peço aos irmãos que continuem orando por nós, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quando nós entrarmos no estudo da carta em si, versículo por versículo, muita coisa vai iluminar a nossa mente, o nosso coração. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai palpitar poderosamente no nosso coração. Então, deixa aí um abraço, né? Que Deus em Cristo te abençoe aí poderosamente, em nome de Jesus, viu? Continue aí com a gente, né? Precisamos muito da ajuda dos irmãos. Que Deus em Cristo possa te abençoar tremendamente. E aqui, se inscreva no nosso canal, você ainda que não é inscrito, viu? Ative o seu like, né? Dê aí um joinha, né? Deixa aí o seu comentário, é muito importante para a gente. E aguardo você no próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.